Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a professora doutora Vanessa Albres, mas se você se inscrever no meu canal, você pode me chamar de Nessa. Afinal de contas, você vai ser da casa. Tá curioso para saber qual foi a doença que matou a minha avó? Gente, a minha avó morreu de diabetes. Pois é. Talvez vocês não escutem tantas notícias de pessoas que morreram de diabetes, né? Hoje em dia, diabetes tem sido o diabetes, na verdade, eu estou falando errado. O diabetes tem sido controlado através de medicamentos. Mas algum tempo atrás não era assim. Antes da descoberta da insulina, uma pessoa diabética era praticamente condenada à morte porque ela não tinha saída. A insulina facilita até hoje a vida de muitos diabéticos. Pode parecer absurdo, né? A gente escuta sempre falar fulano tem diabetes e trata isso como se fosse uma coisa muito simples, mas na verdade a diabetes é uma doença extremamente perigosa e quando não controlada ela pode matar. Existem dois tipos de diabetes e um tipo ele é desencadeado, vamos dizer assim, por hábitos que nós adquirimos ao longo da vida. E da mesma maneira que nós adquirimos hábitos ruins, por que não adquirir hábitos bons? E é aí que entra a kombucha. Você deve estar se perguntando, né? Por que eu estou falando de diabetes se o meu canal é para falar de kombucha? A última notícia que eu trago para vocês aqui hoje é que a kombucha ajuda a controlar o diabetes. Então, se você tem alguém na sua família que sofre de diabetes, sua mãe, seu pai, ou de repente você tem a chance de salvar essa pessoa, você tem a chance de melhorar a vida dessa pessoa produzindo kombucha em casa. Jamais eu vou recomendar para vocês comprarem a kombucha. Por quê? Porque é muito caro. Quem tem diabetes já tem um gasto com remédio excessivo, porque depende desse remédio diariamente. Quem tem o diabetes tipo 1 depende da injeção de insulina. Quem tem o diabetes tipo 2 depende de comprar medicamento todos os meses e não pode ficar sem. Então, essas pessoas já têm um custo muito alto com medicamento. Então, para que eu vou recomendar que vocês comprem ainda uma kombucha industrializada? Jamais. O que eu quero trazer aqui com esse canal é mostrar para vocês os benefícios da kombucha e ensinar vocês a produzirem a própria kombucha. E como saber se você tem diabetes ou não? Tá, você pode ir no posto de saúde, no médico, na Unimed, se você tem plano de saúde, você vai lá, pede para dosar a tua glicose, você vai ver se está tudo ok e você vai sair de lá achando que você não tem diabetes. Acontece que não é tão simples assim. Eu queria dividir com vocês o que aconteceu comigo. Eu sempre fiz exame de glicose, fiz a minha gravidez inteira, deu tudo ok. E minha filha está com 2 anos, até então eu achei que estava tudo bem. Só que desde a minha primeira gravidez, eu venho sofrendo com uma dificuldade enorme de perder peso. Aí, eu tive alguns probleminhas de saúde recentemente e a médica me pediu não só a dosagem de glicose, como também a dosagem de insulina. Na verdade, não uma dosagem única, mas uma curva de glicose e uma curva de insulina. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que, apesar dos meus níveis de glicose estarem ok, os meus níveis de insulina estavam muito altos. Por que isso acontece? Porque eu estou com sobrepeso. E o sobrepeso é uma condição onde a gente impede a ação da insulina. Ou seja, para o telefone participando. Para essa glicose se transformar em energia dentro da nossa célula, ela precisa passar pela membrana. Só que ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa da insulina, que é como se fosse uma chave, que abre a porta para ela poder entrar. Quando a gente tem um tipo de diabetes chamado de tipo 1, a gente não tem a chave, então não entra. No tipo de diabetes tipo 2 ou na pré-diabetes, que é o que estava acontecendo comigo, a gente tem as células de gordura bloqueando, digamos assim, essas chaves e a insulina não consegue se acoplar com a glicose, não há
essa passagem, ou há uma diminuição nessa passagem, e há um acúmulo de insulina na corrente sanguínea, e essa glicose, ao invés de ser convertida em energia, ela acaba sendo convertida em células de gordura. A gente acaba estocando. E daí que as pessoas ficam com aquela barriguinha, ficam com aquela circunferência abdominal maior. Então, assim, agora nessa apresentação a gente vai discutir um pouco esse assunto e vocês vão poder observar, através dos hábitos alimentares que vocês têm, das condições de saúde e hábitos de vida, né, que vocês têm, se vocês têm uma tendência ou não a ter uma pré-diabetes ou até mesmo de ter diabetes. Vou mostrar para vocês aqui resultados fantásticos sobre esse assunto. Então, se vocês querem saber mais sobre como controlar a diabetes, sobre a cura da diabetes, fiquem comigo aqui. Como saber se você está pré-diabético? Claro que indo no médico, né? Fazendo o exame você já vai descobrir. Mas antes disso, pode ser que você pode observar, né, na tua dieta, na tua vida, algumas coisinhas que dão um sinal de que você pode estar indo pelo caminho do mal. Vamos lá. Não praticar atividade física. Primeira coisa. Se você não pratica atividade física, tem fortes chances de você desenvolver alguma doença ao longo da sua vida, e a diabetes é uma delas. Se você come muito pão, muito arroz, muito macarrão, muito carboidrato, muito doce, você também tem fortes chances de desenvolver diabetes. Aquela vontade louca de comer um doce pode ser um sinal de que você está com problema de diabetes. E se você tem dificuldade de perder peso, também pode ser um sinal de diabetes. Como foi que eu descobri que eu estava pré-diabética? Foi por conta do exame. Se eu não tivesse feito o exame, eu jamais saberia que eu estou pré-diabética. Por quê? Porque todos os exames anteriores foi solicitado apenas a dosagem de glicose. Nunca tinha sido feita a curva de insulina. Então eu não sabia. E meus níveis de glicose estavam ok. Mas quando eu dosei os níveis de insulina, eu pude perceber que o meu corpo está produzindo muita insulina, mas não está funcionando corretamente. Para ele manter, digamos assim, os níveis de glicose normais, isso só é conseguido às custas de muita insulina. Então, o que está acontecendo? O meu pâncreas está produzindo mais do que deveria. E por quê? Porque eu estou acima do peso, então há um bloqueio. Na verdade, essas desordens metabólicas, elas podem ter uma causa genética, mas elas estão muito mais ligadas aos nossos hábitos alimentares. Então, por exemplo, eu detesto praticar atividade física. Confesso para vocês, não gosto. Quer dizer, agora eu tenho que dizer para mim mesma que eu gosto para poder fazer com mais prazer. Mas assim, não sou nem um pouco esportista, não gosto nada de esportes de competição, então não gosto nem de ficar suada. Então eu sou uma forte candidata a ser pré-diabética. Por quê? Porque eu não pratico atividade física. Na verdade, agora eu tô praticando em casa, né? Mas eu não gosto, eu detesto sentir dor. Então, imagina, tô lascada. Comer muito pão. Amo pão. Pão sempre foi, para mim, uma coisa sagrada, que eu acordava de manhã e tinha que comer o meu pãozinho querido. Hoje eu já não como mais. Por quê? Por conta da bendita da pré-diabetes. Então, nunca senti falta de doce, como eu coloquei aqui para vocês. Nunca comi muito arroz e muito macarrão. Para mim sempre foi assim uma tortura imaginar a vida sem pão. Pensar que durante o dia eu não poderia comer pão já me deixava nervosa. Mas eu não comia também tanto assim. Eu sempre fui uma pessoa gordinha, mas aquela gordinha que não come muito. Que a gente nem nunca entendeu como é que eu podia ser tão gordinha se eu não estava comendo tanto. E na verdade essa situação pré-diabética ela responde essa situação que eu estava vivendo. Que constitui um grande problema de saúde pública em todo o mundo. O excesso de insulina no corpo, que é a situação que eu estava passando, ele aumenta os riscos de hipertensão arterial e também o desenvolvimento de tumores. Então, olha só, aparentemente eu estava saudável, porque se eu fosse para o médico só medir a glicose, ia estar tudo ok. Se a médica não tivesse pedido a curva de insulina, eu não saberia que eu estou num estado que a gente chama de pré-diabetes, tá? Aqui vocês já devem ter visto, quem é diabético tem esse aparelhinho, né, para medir a quantidade de glicose no sangue.
essas três pessoinhas aqui, elas estão lembrando, na verdade, de 3 sintomas, dos 3 grandes sintomas que as pessoas têm quando elas estão diabéticos mesmo, né? A poliuria, que significa muito xixi, muita vontade de fazer xixi, é uma característica da diabetes, tá? E também a polidipsia, que é a ingestão muito grande também de água. E também polifagia, ou seja, o diabético tem muita fome, toma muita água e faz muito xixi. Se você está sentindo um desses sintomas, é bom você procurar um médico. Quais são os tipos de diabetes que nós temos? Então, a gente tem a diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, quando as nossas células beta-pancreáticas, que são as responsáveis pela secreção da insulina, elas são destruídas pelo nosso próprio corpo. Por exemplo, eu tenho vitiligo. Então, o que acontece? O meu próprio corpo ataca a melanina e destrói a melanina. Então, eu não tenho melanina aqui nas mãos, vocês podem ver no rosto, em várias partes do meu corpo. Então, isso é uma doença autoimune. O meu próprio corpo está se destruindo, está destruindo a melanina. No caso da diabetes tipo 1, o próprio corpo destrói essas células do pâncreas, então ele não consegue produzir insulina. A diabetes tipo 2, essa aqui é tipo 1, todo mundo diz que é hereditário, se sua mãe teve, você vai ter e tal. Isso realmente depende de fatores genéticos. A tipo 2, a gente tem uma predisposição genética para ela também, mas 95% dos casos poderiam ser evitados se a pessoa tivesse uma dieta balanceada e a prática de exercício físico. Então, o que acontece? O modo de vida que a gente tem hoje, ele é um gatilho, né? Ele é uma porta de entrada para a diabetes. Por quê? Porque a gente se alimenta de muitos alimentos processados, com muita farinha, com muito açúcar, e não praticamos atividade física. Então, isso a longo prazo pode ser muito prejudicial para a nossa saúde. E o que a kombucha tem a ver com isso tudo, né? Bom, os benefícios que a gente já sabe, né? Já tem estudo do consumo da kombucha, a gente sabe que, dentre os benefícios, né, do consumo de chá verde ou de chá preto, na verdade, antes de ser kombucha, quando ainda é chá, a gente já sabe que o chá ele é benéfico contra tumores no pulmão, na mama, no útero, no fígado, no pâncreas, na bexiga, no rins e no trato urinário. Ele diminui o risco de doenças cardiovasculares e também tem uma menor incidência de acidentes vasculares. A kombucha, quando você pega esse chá e fermenta, e principalmente as fermentações mais longas, a gente ainda vai contribuir, vai fazer com que esse chá tenha uma atividade antiglicêmica, tá? Só um parênteses aqui, eu tô falando da kombucha da fermentação 1, a kombucha da primeira fermentação. Se vocês fizerem a kombucha e começarem a saborizar com um monte de fruta que tem um monte de açúcar, aí isso aqui já não vai funcionar tão bem assim, tá? Em 2006, pesquisadores fizeram uma previsão de que a taxa da população mundial que sofreria com diabetes seria em torno de 5,4% em 2025. Isso foi em 2006, nós estamos em 2020, tá? Essa era a previsão para 2025. Hoje, nós temos a prevalência global de diabetes em torno de 9,3%. Ou seja, a gente está há 5 anos atrás daquela previsão e quase que dobrou o valor que eles tinham previsto. Então, olha a situação de risco que a gente está correndo, né? E sendo que dessas diabetes todas, né? Tipo 2 é responsável por 90%. Ou seja, a gente não está falando de casos de diabetes tipo 1, que é a diabetes autoimune. É a diabetes tipo 2, que ela é oriunda de maus hábitos alimentares, tá? A previsão é que até 2030 a gente chegue aí a 578 milhões de pessoas e 2045, 700 milhões de pessoas. Só no ano de 2019, a diabetes foi responsável por cerca de 760 bilhões de gastos com saúde, tá? E aí aqui vocês incluem tudo, desde a pessoa que passa mal, da pessoa que se corta e não cicatriza, que tem que voltar um monte de vezes no hospital. Então, assim, esse é o gasto total com todas as consequências de uma pessoa diabética.
Uma pessoa diabética pode perder a visão, ela pode ter que amputar um membro. Então, aqui estão todos esses gastos, tá? O diabetes, a gente fala diabetes, né? Mas é o diabetes. Está entre as 10 principais causas de morte, tá? Com quase da metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. A minha avó morreu de diabetes e o meu pai morreu de diabetes. Só que no caso do meu pai, o que aconteceu? Ele tinha menos de 60 anos, só que ele teve um ferimento no pé e teve que e não conseguiu, não tratou a tempo, teve que amputar o pé, depois amputar a perna. Na verdade, foi tudo na sequência, né? Foi amputando para ver se salvava a vida dele, mas não teve jeito porque ele fumava. Então, por conta do cigarro, complicou mais ainda, aí teve uma insuficiência renal e ele acabou morrendo. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa muito séria. E aí, quais são as estratégias terapêuticas que a gente tem para lutar contra o diabetes, né? A gente pode tomar uma medicação ou a gente pode ter, desde já, uma mudança de hábitos alimentares, porque mesmo que você tome a medicação, lá na frente, depois que o diabetes já está instalado, você vai ter que ter uma dieta alimentar, não vai adiantar você tomar só remédio. Então, se alguém conhece aí alguém que tem diabetes, sabe que quem tem diabetes não pode comer doce. Então, vai ter que fazer dieta mais cedo ou mais tarde. Então, é melhor começar logo, onde a gente pode, na verdade, não continuar comendo doce, mas a gente pode adquirir novos hábitos, né? E incluir novos alimentos, que muitas vezes a gente não come, a gente só come uma coisa muito processada, e aí a gente vai conseguir ter prazer naquela dieta. Coisa que, quando chegar ao limite, por exemplo, tá com a glicose lá nas alturas, vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer dieta na marra, não vai ter esse período de transição. Você não vai se acostumar, vai ser na marra, vai ter que ser daquele jeito e pronto, ou você morre. Então, para que deixar chegar nesse ponto? Se a gente pode desde já ir mudando a nossa alimentação para que isso não aconteça, para que a gente não dependa de medicamento. Eu vou dizer para vocês o que acontecia com meu pai. Ele tomava medicação e tinha dias que a glicose baixava demais. E aí ele desmaiava às vezes. Então, assim, teve em uma das viagens, porque eu já estava morando aqui em Belém e ele estava morando em Mato Grosso do Sul. Em uma das nossas viagens, a gente era véspera de Natal, já está completando nem sei quantos anos isso, acho que 2014, uns 6 anos atrás. A gente estava indo para o sítio onde ele morava. Ele teve uma crise hipoglicêmica e nós capotamos o carro. Então, assim, nós poderíamos ter morrido. Graças a Deus que não morremos. Eu fraturei 2 vértebras. Eu fiquei bastante tempo sentindo dor na coluna por isso. Então, até hoje eu sinto. Bem menos já, né, do que daquela época, mas tudo isso por quê? Porque ele teve uma crise de hipoglicemia. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente pode evitar. E aí é que entra a maravilha da coisa, porque a kombucha pode nos ajudar nesse processo. Então, estudos já comprovam, tem vários estudos que eu vou mostrar para vocês agora, que a kombucha tem efeito positivo no controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso aqui é maravilhoso, gente. Então, assim, eu que tenho esse problema de resistência à insulina, que estou pré-diabética, o que eu vou fazer? Vou tomar kombucha todo dia? É óbvio. Para quê? Para evitar um mal no futuro. Se você já está com a glicose alta, comece a tomar kombucha também, que você também vai observar uma melhora, tá? Então, esses estudos que eu vou mostrar para vocês agora, são de uma moça chamada Caroline de Almeida Souza. Isso aqui foi a tese de mestrado, a dissertação de mestrado dela, desculpa, do programa de pós-graduação em tecnologia e bioquímica farmacêutica do ano passado. A gente está falando de uma pesquisa de 2019, então super recente. E o que ela fez? Isso aqui é a parte da revisão bibliográfica dela, não é o trabalho dela especificamente, tá? Então lá na introdução do trabalho dela vocês vão encontrar isso daqui. Está disponível na internet o trabalho se vocês forem procurar. Então, em 2000, foi feita uma pesquisa e o que se concluiu? Claro que a pesquisa foi feita com rato, porque a gente não pode fazer ensaio com seres humanos. Então, se verificou que o nível do açúcar no sangue de ambos os ratos que consumiram a kombucha e o chá preto, porque eles compararam aqui o chá preto e a kombucha, nos 2 casos houve diminuição dos níveis de açúcar no sangue, tá? O próximo.
2002, um pouquinho mais para frente. Redução significativa no nível de açúcar no sangue. Após 30 dias de consumo do chá fermentado, a estabilização dos níveis de açúcar dentro da faixa normal. Gente, olha isso. Sabe o que significa isso? Cura. Por quê? Porque uma pessoa com diabetes, ela não tem controle, isso aí é descontrolado, ela precisa tomar medicamento para poder controlar. 30 dias de consumo de chá fermentado e houve a estabilização dos níveis de glicose. Olha que coisa incrível. Aqui foi feita uma comparação, uma avaliação. Além dos níveis de glicose, eles verificaram também que o consumo da kombucha reduziu os níveis de colesterol. Hoje eu acabei de falar com uma prima minha que disse que o filho dela está com problema de colesterol alto. Adivinha o que eu falei para ela? Toma kombucha. Por quê? Porque a kombucha vai ajudar nessa diminuição da vontade de comer doce, vai dar mais saciedade e ainda vai diminuir os níveis de colesterol. Nesse outro estudo aqui já de 2013, melhorou a fragmentação do DNA, potencial antidiabético significativo e restaurou alterações fisiopatológicas induzidas pela aloxana, que foi a substância que eles utilizaram. Então, o que significa isso? Restaurar alterações fisiopatológicas significa que a kombucha... A gente tá me dando uma coceira no nariz, peraí. Significa que a kombucha restaurou um tecido que estava lesionado, tá? Então, físio é do corpo, da fisiologia. Então, houve uma restauração. Então, não é só uma diminuição dos níveis de glicose, mas também uma restauração de um tecido. Vamos aqui, 2013, diminuição significativa dos níveis de insulina. A kombucha demonstrou exercer efeito hipoglicêmico em ratos diabéticos. Mais um estudo comprovando. 2016, de novo, glicose diminuiu e os níveis de HDL também. 2016, a kombucha agiu eficazmente, não consegui falar, contra o diabetes, tá? Para a gente escrever um artigo científico e escrever isso, sim, dessa forma, é porque não tem dúvida, porque realmente funcionou. Não é assim, pode ser que a kombucha tenha efeito. Não, está escrito aqui a conclusão do artigo, agiu eficazmente, ou seja, resolveu. 2017, outro artigo. 2018, outro artigo. 2019, ou seja, ano passado, foi feita uma comparação entre a kombucha de fruta da serpente, foi tão eficaz quanto a metformina. Gente, eles compararam uma kombucha que ao invés de utilizar chá verde ou chá preto, eles utilizaram essa fruta que é chamada de fruta da serpente, tá? Depois eu posso voltar aqui e falar sobre essa fruta porque eu também não conhecia. Então, eles utilizaram a kombucha da fruta da serpente em comparação com a metformina, que é o medicamento utilizado para diabetes, que inclusive é o medicamento que meu pai utilizava. E a kombucha de fruta da serpente foi tão eficaz quanto a metformina e mais efetivo do que a kombucha de chá preto. Então, o que está dizendo aqui? Que essa fruta da serpente tem um potencial incrível para controle dos níveis de glicose no sangue. Não conheço, também vou pesquisar para a gente descobrir o que é. Bom, aqui sou eu com a minha linda taça de kombucha. Eu convido a vocês, se vocês não fazem ainda, que vocês comecem a fazer, procurem aí locais, entrem nos grupos do Facebook, sempre tem nos grupos pessoas que doam Scooby, ou vocês podem comprar pela internet também, que vocês comecem a produzir a sua kombucha. Mais do que um refrigerante saudável, como muitas pessoas dizem por aí, a kombucha é praticamente um medicamento, é um alimento que nos cura. Então, não deixem de conhecer. Se vocês já tomaram e acharam que era muito ruim, muito ácido, dê uma chance, dê uma segunda chance para a kombucha, porque talvez vocês não tenham aprendido, não tenham tomado, né, a kombucha de uma pessoa que não soubesse fazer. Então, continue me seguindo aqui no canal que eu vou ensinar vocês a prepararem, vou trazer novos temas aqui. Não deixem de consumir kombucha, porque kombucha é tudo de bom, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!